Bem-vindo ao dia 80 da nossa leitura da Bíblia em um ano. Hoje refletimos sobre prioridades, desafios no caminho e a importância da sabedoria diante da vida. A leitura de hoje está em Mateus, capítulo 19, dos versículos 16 ao 30, Números, capítulos 11 e 12, e Eclesiastes, capítulo 8. Vamos ouvir a palavra com atenção e tranquilidade. Mateus, capítulo 19, versículos 16 ao 30. E eis que vindo alguém, disse-lhe: Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter vida eterna? E ele disse: Por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás ao teu pai e à tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende o que tu tens, e dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Disse então Jesus aos seus discípulos: Na verdade, eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez, eu vos digo que é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isto, seus discípulos ficaram extremamente espantados, dizendo: Quem então poderá ser salvo? Mas Jesus, olhando-os, disse-lhes: Com homens isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Então, respondendo Pedro, lhe disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? E Jesus disse-lhes: Em verdade, eu vos digo que vós, que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Mas muitos que são os primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Números, capítulo 11. E quando o povo se queixou, isso desagradou ao Senhor. E o Senhor ouviu isto, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam nas partes mais distantes do acampamento. E o povo clamou a Moisés. E quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou. E ele chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor acendera entre eles. E no meio deles havia alguns estrangeiros que sentiram um anseio. E os filhos de Israel também choraram outra vez, e perguntaram: Quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos livremente no Egito, e os pepinos, e os melões, e os alhos porros, e as cebolas, e os alhos. Mas agora a nossa alma está seca, não há nada além deste maná diante dos nossos olhos. E o maná era como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bedélio. E o povo ia e o colhia, e o moía em moinhos ou esmagava em pilões, e o cozinhava em panelas, e fazia bolos deles. E o seu sabor era como o do azeite fresco. E quando caía o orvalho sobre o acampamento, à noite o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu o povo chorar, as suas famílias, cada homem à porta da sua tenda. E a ira do Senhor se acendeu grandemente. Moisés também estava descontente. E Moisés disse ao Senhor: Por que afligiste a teu servo? E por que não encontrei favor aos teus olhos?
Por qual razão colocaste os cuidados de todo este povo sobre mim? Eu concebi todo este povo, fui eu que o gerei, para que me dissesses: leva-os no teu seio, como a ama leva a criança que ainda é amamentada à terra que juraste aos seus pais? De onde eu poderia obter carne para dar a todo este povo? Porque choram a mim e dizem: dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não sou capaz de suportar com todo este povo, porque isto é pesado demais para mim. E se ages assim comigo, eu te peço: mata-me se encontrei favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha desgraça. E o Senhor disse a Moisés: reúne para mim 70 homens dos anciãos de Israel, a quem conheces como anciãos do povo e seus oficiais, e traze-os ao tabernáculo da congregação, para que possam ficar ali contigo. E eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o colocarei sobre eles. E eles levarão contigo a carga do povo, para que não a leves sozinho. E dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? Porque tudo ia bem conosco no Egito. E por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. E não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas durante 1 mês inteiro, até que vos saia pelas narinas, até que vos seja repugnante, porque desprezastes o Senhor, que está no vosso meio, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: o povo no meio do qual estou são 600.000 homens de pé, e disseste: eu lhes darei carne para que possam comer 1 mês inteiro. Deveremos matar os rebanhos e o gado para satisfazê-los? Ou todos os peixes do mar serão reunidos para eles, para satisfazê-los? E o Senhor disse a Moisés: terá a mão do Senhor ficado mais curta? Verás, agora, se a minha palavra acontecerá a ti ou não. E Moisés saiu, e disse ao povo as palavras do Senhor, e reuniu 70 homens dos anciãos do povo, e os colocou ao redor do tabernáculo. E o Senhor desceu em uma nuvem, e lhe falou. E tomou do espírito que estava sobre ele, e deu aos 70 anciãos. E sucedeu que, quando repousava sobre eles o espírito, eles profetizaram, e não cessou. Mas ficaram 2 dos homens no acampamento. Um deles se chamava Eldade, e o outro Medade. E pousou sobre eles o espírito. E eles estavam entre os inscritos, porém não foram ao tabernáculo, e eles profetizavam no acampamento. E um jovem correu, e contou a Moisés, dizendo: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. E Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos seus jovens, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe que façam isso. E Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quisera Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor colocasse o seu espírito sobre eles. E Moisés o levou ao acampamento, ele e os anciãos de Israel. E então veio um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as fez cair no acampamento. Estavam 1 dia de viagem de um lado, e estavam 1 dia de viagem do outro lado, ao redor do acampamento, e era 2 côvados de altura sobre a terra. E o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e recolheu as codornizes. Aquele que colhera menos, colhera 10 homeres, e as espalharam ao redor do acampamento. E quando a carne estava entre os seus dentes, e antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o Senhor feriu o povo com uma praga muito grande, e deu àquele lugar o nome de Quibrote Hataavá, porque ali enterraram o povo que teve o desejo. E de Quibrote Hataavá, o povo viajou para Hazerote e ficou em Hazerote. Números, capítulo 12.
E Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope com quem se havia casado, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E disseram: Terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? E o Senhor ouviu isso. E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. E o Senhor disse repentinamente a Moisés, e a Arão e a Miriam: Vós três, vinde ao tabernáculo da congregação. E eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou à porta do tabernáculo. E chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E ele disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão, e falarei com ele em um sonho. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo boca a boca, e de maneira clara, e não por palavras obscuras. E ele vê a semelhança do Senhor. Então, por que não tivestes medo de falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele partiu. E a nuvem se afastou do tabernáculo, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. E Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava leprosa. E Arão disse a Moisés: Ai, meu senhor, eu te peço, não ponha sobre nós este pecado, que cometemos tolamente. Que ela não seja como um morto, que ao sair do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Eu te peço, ó Deus, cura-a agora. E o Senhor disse a Moisés: Se o seu pai tivesse apenas cuspido no seu rosto, não teria ela ficado envergonhada 7 dias? Que esteja fechada fora do acampamento 7 dias, e depois disso, que a recebam novamente. E Miriam esteve fechada fora do acampamento 7 dias, e o povo não partiu, até que recolhessem novamente a Miriam. Depois, o povo partiu de Azerote, e acamparam no deserto de Parã. Eclesiastes, capítulo 8. Quem é como o homem sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar a sua face, e o vigor da sua face é alterado. Eu aconselho que observes o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento de Deus. Não te apresses a sair da sua vista, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo do modo como quer. Porque a palavra de um rei tem poder, e quem lhe dirá: Que fazes? Quem guardar o mandamento não sentirá mal algum, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Porque para todo o propósito há tempo e juízo, porquanto a miséria do homem é grande sobre ele. Porque ele não sabe o que há de ser, porquanto quem lhe dirá quando há de ser? Nenhum homem há que tenha poder sobre o espírito para o reter, nem tem ele poder no dia da morte, nem se liberar em tempo de guerra, nem a maldade livrará aqueles que a possuem. Tudo isto eu tenho visto, e apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que um homem governa sobre outro homem para o seu próprio dano. E então eu vi os ímpios sepultados, aqueles que tinham entrado e saído do lugar santo. E eles foram esquecidos na cidade em que assim fizeram. Isto também é vaidade. Porque não se executa rapidamente uma sentença sobre a má obra. Então, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Embora o pecador pratique o mal 100 vezes e os seus dias se prolonguem, ainda assim eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém, o ímpio não irá bem, e ele não lhe prolongará os dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus.
Há uma vaidade que se faz sobre a terra. Há homens justos a quem sucede de acordo com as obras dos ímpios, e também há homens ímpios a quem sucede de acordo com as obras dos justos. Eu digo que isto também é vaidade. Então eu elogiei a alegria, porque o homem não tem nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o negócio que é realizado sobre a terra, pois também há aqui, nem o dia nem a noite dorme com os seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus, que o homem não pode descobrir a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, contudo, ele não a encontrará. E embora o homem sábio pense que a conhece, ainda assim ele não poderá encontrá-la. Esta foi a leitura do dia 80. Que Deus te dê discernimento e paz no coração.